Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero te contar quais são os 3 hábitos que, na minha opinião, são inegociáveis para 2025. E não só para 2025, né, mas para a vida toda. Porque esses hábitos, eles são assim completamente capazes de transformar a sua vida. Meu nome é Stephanie Caroline e aqui no canal meu intuito é trazer para você tudo o que eu aprendi e continuo aprendendo ao longo dessa minha jornada de desenvolvimento e crescimento pessoal, para que você possa também tirar algum proveito desse conhecimento. Então, vamos para o vídeo. O primeiro hábito que vai ter assim um efeito cascata em toda a sua vida, em todos os seus outros hábitos, é a rotina de sono. E para te falar sobre rotina de sono, eu preciso que você entenda 2 conceitos importantes. O primeiro é a melatonina, que, falando de uma forma bem simples, é o hormônio que nos faz dormir. E o segundo é o cortisol, que é o hormônio que nos acorda. E aí, o que a gente precisa para ter um sono de qualidade? A gente precisa que à noite, quando a gente for dormir, essa melatonina ela esteja alta e o cortisol esteja baixo. Então, o ideal é que no início da manhã você tenha um pico de cortisol que vai abaixando ao longo do dia e que a melatonina ela esteja baixa, mas vai aumentando ao longo do dia. Só que aí o que acontece quando a gente está com o sono todo desregulado? O que acontece é o que está representado aqui nesse gráfico que eu coloquei para você. Quando o seu sono ele está desregulado, você tem muita melatonina pela manhã e baixo cortisol, o que vai te deixar sonolento, meio letárgico, com aquela preguicinha, sabe? E à noite, quando essa melatonina ela deveria estar alta, ela tá baixa. E o cortisol, ele tá alto. E aí, qual que é o resultado disso? Você não consegue dormir e por não conseguir dormir, você vai ter baixa energia ao longo do seu dia, vai prejudicar o seu funcionamento cognitivo e principalmente vai impactar na sua regulação emocional e no seu autocontrole. E aí isso vai criar um ambiente propício para a procrastinação. E aí como que eu faço para regular isso então? Além de evitar coisas como o consumo de cafeína após as 15 horas, cessar o uso de telas pelo menos umas 2 horas antes de dormir, tem outra coisa que é essencial, que ajuda muito na regulação desse sono e promover um sono de mais qualidade, que é a exposição solar pela manhã. E por que isso é importante? No fundo do nosso olho tem uma coisa chamada nervo óptico. E nele nós temos receptores que captam a luz do sol e mandam um comando para o nosso sistema nervoso para que libere um pico de cortisol. Então, para que a gente use isso a nosso favor, é interessante que você se exponha à luz solar assim que acordar no inicinho da manhã, pelo menos uns 15 minutos com o máximo de pele exposta. Isso vai dar ao seu corpo condições para que ele tenha um sono de qualidade e profundo, porque é o sono profundo que promove a restauração do corpo e da mente. E além disso, para ter uma boa rotina de sono, a gente também precisa dormir a quantidade certa. Adultos precisam dormir cerca de 7 a 9 horas por noite. E aí você vai entender como que seu corpo funciona, qual a quantidade certa de horas que você precisa. Tem gente que precisa de 7, tem gente que precisa de 8. Eu me sinto bem com 8 horas, mas vai ter gente que vai precisar de 9 horas de sono. Então você vai precisar testar e ver como você se sente melhor. O importante aqui, falando na regulação de sono, é que você sempre durma e acorde no mesmo horário, se for possível. Então que você faça essa organização para poder dormir e acordar sempre no mesmo horário, porque o seu corpo ele não sabe que é final de semana, que é feriado, e aí se você dorme e acorda no mesmo horário durante a semana, mas no final de semana você faz muito diferente disso, por exemplo, acorda às 6 durante a semana e aí no final de semana você acorda às 9. Você vai desregular todo o seu sono novamente. Então cuide para poder dormir e acordar sempre no mesmo horário. Só de fazer isso você vai sentir uma melhora na qualidade do seu sono. E outra coisa que ajuda a regular o sono, a melhorar a qualidade do sono, é o nosso segundo hábito, que é exercícios físicos. Os exercícios físicos, eles são importantes não só para a regulação do sono, mas também para várias outras coisas. O que acontece com o nosso corpo quando a gente não pratica exercício físico? Primeiramente, sedentarismo, cansaço. Não praticar exercícios físicos nos traz uma sensação constante de cansaço, de letargia. E isso acontece porque seu corpo ele acostuma com aquele estado de baixa energia e faz com que você sinta menos disposição para poder realizar até as coisas mais simples. E aí você entra no limbo da procrastinação. Outra coisa que acontece quando a gente não pratica exercícios físicos é a redução da nossa capacidade de concentração. Porque o exercício ele aumenta o fluxo sanguíneo
oxigênio e a oxigenação do cérebro. E isso é essencial para ter clareza mental, foco, memória, concentração. E a falta de atividade física, ela nos traz uma redução dessas funções cognitivas, fazendo que a gente tenha ainda mais dificuldade de se concentrar, trabalhar de forma eficaz. Outra coisa que acontece quando a gente não pratica exercícios é um aumento de estresse e de ansiedade. Porque a atividade física, ela nos libera endorfina e serotonina, que são responsáveis pela nossa sensação de bem-estar, de redução do estresse. E aí, sem atividade física, nós ficamos mais estressados, mais ansiosos. E tudo isso são estados emocionais que estão completamente associados à procrastinação. E esses são apenas alguns dos muitos impactos negativos que acontecem com a gente, com o nosso corpo, com a nossa mente, quando nós não praticamos exercícios físicos. Então, se você quer ter uma vida diferente, uma vida melhor em 2025, eu recomendo que você inclua exercícios físicos na sua rotina. O terceiro e último hábito é ter tempo de leitura. E por que isso é importante? Porque você está em um lugar proporcional ao conhecimento que você tem. Seus resultados, eles são proporcionais ao que você faz. Então, entenda que se você quer chegar em novos lugares, em lugares mais altos, conquistar novas coisas, você vai precisar saber algo além do que você sabe hoje. Porque o que você sabe hoje foi capaz de te trazer até aqui. Mas para chegar aqui, você precisa saber novas coisas, você precisa ter novas habilidades. Inclusive, tem até uma frase de Jordan Peterson que ilustra exatamente isso. Que ele diz assim, se a sua vida ela não está indo bem, talvez seja o seu conhecimento atual que seja insuficiente, e não a vida em si. Então eu recomendo que a partir de agora você tenha um momento de leitura, de estudo na sua agenda. E, inclusive, no meu curso A Trilha, que é o passo a passo para você parar de procrastinar e se tornar uma pessoa constante e disciplinada, eu te ensino a montar o seu plano de estudos de desenvolvimento pessoal, para que você saiba exatamente o que ler, como organizar as suas leituras, como escolher essas leituras de forma mais intencional, que vão de fato promover o seu crescimento. E caso você queira conhecer, o link vai estar aqui na descrição. Então, resumindo, os 3 hábitos que eu te passei aqui, eles estão totalmente interligados. Um impacta no outro. O exercício físico impacta no sono. O sono impacta na sua leitura, no foco e na concentração que você vai ter quando vai estar lendo. Então, se você conseguir incluir esses 3 hábitos na sua rotina e fazer com que eles sejam realmente inegociáveis na sua vida, você vai começar a viver uma vida com muito mais disposição e muito mais produtividade. Eu vou deixar aqui no final para você um outro vídeo meu, onde eu falo sobre como ter constância nos seus hábitos. Lá você vai aprender como implementar de forma prática esses 3 hábitos que você aprendeu aqui, como de fato colocar isso na sua rotina e ter constância neles. Então, eu te vejo no próximo vídeo.